para mim dançar ou cantar do que vir falar abertamente sobre a palavra de Deus. E é exatamente por isso que Deus me mandou aqui, para que a gente saia um pouco do conforto. E para se basear nisso, eu vou usar a história de um grande avivalista. Vamos lá. Não sei. O nome dele é Adoniran Judson. Calma aí, que eu não sei usar esse negócio. Aí. Adoniran Judson nasceu em Massachusetts em 1788. Seu pai era pregador e ele sempre foi muito inteligente. A mãe dele fez ele ler um capítulo com 4 anos de idade. Ele era tão inteligente que ele acabou entrando numa universidade. Só que ao passar dos anos, Adoniran acabou se desviando do caminho de Deus. E um marco muito importante na vida de Adoniran foi quando seu melhor amigo morreu. E ele percebeu que a vida era muito frágil, que uma vida sem Deus era insignificante. E foi aí que Adoniran se rendeu totalmente aos pés de Cristo. E aí que começou o seu chamado, a sua sede por Deus. E ele teve tanta sede que ele acabou estudando teologia. E foi aí que ele entrou numa escola de avivamento. E ele conheceu a sua mulher, que também foi embarcar numa viagem com ele totalmente fora do conforto. E eles foram para a Índia, só que eles acabaram saindo de lá por conta de problemas políticos. E acabou que eles chegaram na Birmânia. Só que lá na Birmânia, eles não gostam de missionários porque eles acham que missionários é uma missão de espionagem. Eles acham que os missionários vão se disfarçar para o bem, para fazer o mal. E lá o cristianismo não é bem-vindo, eles são dominados pelo budismo lá. Mas Adoniran Judson não ligou muito para isso. Ele levou cerca de 3 anos para aprender a língua lá da Birmânia. E ele foi estudando, só que Adoniran foi preso, acusado de espionagem. Lembra que eu falei que eles consideram missionários uma missão do mal? E nessa prisão, ele passou cerca de 1 ano lá. E ele foi torturado, acorrentado, tudo que vocês pensarem de horrível que pode acontecer nessa prisão, aconteceu com ele. Ele foi, em condições desumanas mesmo. Ele não tinha lugar para dormir, ele era pendurado numa corrente, igual porco mesmo. E ele não desistiu, ele continuou. Alguns amigos dele morreram na cela, mas ele continuou. E quando ele saiu da prisão, a mulher dele morreu. A mulher dele sempre levava comida escondida. Isso fez com que ele tivesse forças para continuar. Fez com que ele ainda estivesse ali, sabe? E depois de 6 meses, a filha dele, a única filha dele, morreu também. E ele entrou numa depressão profunda. Ele fala nos livros que era uma angústia que nunca acabava. E ele não parou por aí. A depressão, e ele continuou. E ele escreveu um bilhetinho bem fraco, porque ele não sabia tanto a língua lá, e ele escreveu só sobre Jesus. Ele escreveu o que Jesus era. E ele foi espalhando esses panfletos. Só que nada acontecia. E depois de muito tempo, depois de 7 anos, ele teve sua primeira pessoa que ficou interessado em saber quem era Jesus. E ele continuou, até que depois de anos, ele conseguiu traduzir a Bíblia. E Adoniran, ele conseguiu trazer 63 igrejas para a Birmânia, que não podia o cristianismo, ele conseguiu trazer 63 igrejas, graças à sua tradução. E ele trouxe milhares de pessoas convertidas para o evangelho verdadeiramente. Depois de anos, Adoniran morreu. E ele foi jogado no mar, porque ele estava fazendo uma viagem. E aí ele foi jogado no mar. Ele não teve um enterro digno, mas ele deixou um legado para milhares de pessoas. O pessoal da Birmânia, os cristãos, consideram ele um pai espiritual. E a história dele foi uma corda para a vida. Eu senti vergonha de mim como cristã, porque o quão disponível eu estou para sair do meu conforto para que as pessoas conheçam Jesus. A gente está num trabalho agora para o Arena e a gente tem que abrir mão da gente mesmo, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que, se sacrificar mesmo, como a música diz, que diminua eu. E eu percebi que há um preço, há um desconforto ali. Às vezes a gente não dá muita ligança para isso. Às vezes a gente vem para cá, e eu falo por mim, às vezes eu venho, é legal, é confortante a palavra, e depois eu saio. E as pessoas lá fora não têm isso. E eu
às vezes, não estou disposta a dividir o que eu aprendi aqui. E para que as pessoas lá fora conheçam, alguém tem que se posicionar. E essa pessoa, às vezes, vai ter que ser a gente. E, às vezes, é assustador. Eu não gosto muito, eu não gostava, é que agora eu aprendi, mas eu não gostava quando alguém falava de guerra. Quando alguém falava de guerra espiritual, eu ficava, ai meu Deus, eu não quero lutar. Eu quero ficar no meu cantinho, eu não quero ganhar e nem perder, eu quero ficar parada, eu não quero nada, eu não quero guerra. Só que é necessário, o mundo precisa conhecer o amor de Deus. As pessoas precisam saber o Salvador, elas precisam conhecer mais. E para que isto seja feito, eu preciso abrir mão do meu conforto. Eu preciso abrir mão da minha vergonha, do meu orgulho, da minha raiva. Eu preciso falar. E não necessariamente com palavras, mas com as minhas atitudes. Eu preciso ser parecida com Cristo. E isso vai doer, porque Cristo foi rejeitado, ele foi humilhado. Então, para ser parecida com essa pessoa, você vai passar pelas mesmas coisas que Cristo passou. Não fisicamente, né? Mas muitas coisas ruins vão acontecer. Só que eu queria lembrar vocês que se Judson tivesse parado só na dor, milhares de pessoas não conheceriam o evangelho. Se Judson tivesse parado ali, não, Deus, você matou, você levou minha mulher, você levou minha filha, olha como eu estou triste, eu não quero mais seguir. Milhares de pessoas não teriam conhecido o evangelho. E eu queria encorajar nós mesmos para que, às vezes, a gente está vendo a pessoa, às vezes a gente está vendo que ela não está bem, mas a gente fica, não, eu não vou não. Eu falo por mim, eu não gosto muito de pregar porque fica uma coisa meio esquisita, fica mais ou menos assim. A pessoa está aqui do meu lado, aí ela está aqui. Aí eu falo, oi? Aí a pessoa, oi? Aí eu fico, e agora, Espírito Santo? Aí eu falo assim, você ama Jesus? Aí a pessoa fica, o quê? E eu não gosto muito de falar abertamente, mas é necessário. É necessário que eu saia do meu conforto, é necessário que eu pratique. E não tem como um soldado para a guerra se ele não sabe usar a arma. Tem como um soldado ir para a guerra se ele não sabe disparar uma arma, sabe? E a nossa arma é a Bíblia, então a gente tem que abrir mão. Eu não gosto de ler, não gosto de ler. E para que eu fale das pessoas, eu preciso ler. Porque eu preciso aprender a lutar, né? Eu preciso saber os comandos. E eu vou ter que abrir mão do meu conforto, né? Eu vou ter que jejuar. Não gosto de jejuar muito também. Mas eu vou ter que abrir mão disso para que as pessoas conheçam Jesus, para que eu seja mais parecida com Cristo, sabe? E como a música diz, né? Que diminua eu para que tu cresças em mim. Então, eu vou ter que diminuir. E para ser diminuída, eu vou ter que ser quebrantada, eu vou ter que quebrar meu orgulho. Como a minha mãe diz, né? Se você tem que ir, você vai sorrindo ou você vai chorando. Qual você escolhe? Então, vou ter que ir, sabe? Eu vou ter que abrir mão do meu conforto. E eu queria encorajar a gente como igreja, que a gente venha ser um time, que a gente venha poder falar para as pessoas lá fora. E uma coisa que eu aprendi é que a palavra puxa, mas o exemplo arrasta. E como tem sido o nosso exemplo para as pessoas lá fora? Será que a gente só fala da boca para fora? Será que a gente tem agido como cristãos? Será que a gente tem demonstrado amor? Será que a gente tem sido generosos com as pessoas lá fora? Porque hoje em dia é todo mundo tão irritado, né? Eu falo por mim mesmo. É todo mundo tão nervoso, mas que a gente venha demonstrar verdadeiramente o amor de Cristo, assim como a do Niran, ele se sacrificou, ele entendeu que morrer era morrer mesmo, era abrir mão de todas as suas necessidades. E ele continuou, e graças a ele, mais de milhões de pessoas conhecem Jesus. Isso é tão impactante e que a gente possa ter essa coragem, sabe? Que a gente possa falar, eu preciso sair do meu conforto, eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia, eu não gosto de ler, mas eu vou ler porque isso é necessário, é a carta que Jesus nos deixou. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e eu vou chamar o primeiro preletor.